Fala, galera. Estamos chegando para mais um webinário das quintas-feiras aí. Pessoal que está online, vamos dar uns minutinhos aí para a galera entrar. Galera que está online aí no YouTube, no LinkedIn e tal. A gente está transmitindo aqui de Porto Alegre e de Curitiba. E hoje a gente Isso aí. tem um público bem legal chegando aí. Galera que está entrando aí, dá o nome da cidade aí, da onde que é. Vamos ver quem é que está entrando aí de qual cidade. Ó, o Júnior, ó, a galera de Araçatuba, Vinícius Terciol aí, ó. Terciol aí, nosso cara do hotspot, sempre presente. Valeu, um abraço aí. Jéssica, opa, legal, bem-vindo aí, Júnior. Galera de São Paulo, ó, a galera da Lidster aí já tá dentro também, ó, a galera do marketing da Lidster aí, ó. Bora bombar com esse evento online. E aí, André? O André Atala não é o Atala, aquele dos restaurantes, tá? É o André mesmo, nosso amigo aí. E aí, Júnior? Massa, tem a Fernanda. Opa, tem uma galera entrando aí. Beleza, pessoal? Cidade, Rio de Janeiro, Toledo, no Paraná, Andréia, do nosso time de canais, seja bem-vinda. Bom, galera, primeiros minutinhos aí do webinar, vocês sabem que praticamente todas as quintas-feiras, às 11 horas, a gente faz um webinar, sempre trazendo conteúdo sobre marketing e vendas. Pô, agora a galera chegando, né? Bastante gente aqui, galera de Jaú, São Paulo. Aí, Cláudio, abração aí, cara. O Gabriel Branco, da nossa área de conteúdos também, Caio, Gisele. Pô, tem um monte de gente chegando aí. Né? Já tem mais de 50 pessoas online no YouTube aí, tem mais uma galera no canal lá do LinkedIn também. Então, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje a gente tem uma ilustre presença de um cara que eu gosto muito da empresa, gosto muito deles e tal, que foram, né, começou com a aproximação da Piperay e da Leadster, começou lá atrás, no início da Leadster, com as mentorias para o Fabrício e tal, que virou um amigo pessoal, e depois conheci o Gustavo, né, a empresa deslanchou, está crescendo muito, e a gente tem o prazer de receber hoje aqui no canal o Gustavo para ele contar um pouquinho dessas façanhas que eles vêm fazendo, né, na geração de leads, um pouquinho do produto e o que eles vêm trazendo de novidades também, como eles enxergam o mercado. Como eles estão crescendo muito vendendo a rodo, né, então são uma inspiração para muita gente aí no mercado e são parceiros nossos há 3 anos, né, Gustavo? Te apresenta aí para gente. Boa, bom dia pessoal. Primeiramente, prazer aí, sou o Gustavo, sou CMO e cofundador aqui da Litzer e estou bem ansioso e animado aí para o papo. Acho que vai ser legal compartilhar aqui alguns aprendizados que a gente tem sobre captação de leads. Então, animado aí. Se qualquer dúvida vocês tiverem, pode mandar no chat aí também que a gente vai conversar. Massa, legal. Minha expectativa para esse webinário aqui é responder muitas perguntas. Já teve uma galera, sempre quando a gente manda news lá dizendo, ó, vai ter um webinário e tal, vem em retorno de várias perguntas sobre o tema. Então eu já fiz uma anotação aqui, tá, Gustavo? Tem várias perguntas aqui. Vamos tentar responder todo mundo. Ó, a galera de Floripa em peso aí, ó. Rio de Janeiro também em peso e tal. Tem uma galera chegando ainda. E para a gente começar, conta um pouquinho para a gente. Leadster é o quê? Legal, vamos lá. Então, basicamente, a Leads é uma plataforma de marketing conversacional focada em aumentar a geração de leads qualificados. Então, basicamente, o que a gente faz é aplicar chatbots que vão dentro do site e abordam de maneira personalizada os visitantes. Então, os visitantes que vieram do orgânico, visitantes de mídia paga, uma segmentação na página de preço, no blog. Então, a gente vai fazendo abordagens personalizadas dentro do site, justamente para capturar a atenção desse visitante e depois qualificar ele dentro de uma conversa e depois disparar para PipeRun, para outros CRMs, para o WhatsApp, para um agendamento de reunião. Então, o grande objetivo da plataforma é esse mesmo, de você conseguir triplicar a geração de leads pelo seu site. Legal. Tu viu? A galera já tá pensando, o cara tá bom de pitch, hein, cara? Rapidinho, né? Rapidinho, o cara tá bom de pitch. Legal. Galera, então eu vou entrando já direto na parte de captação de leads, que é um desafio para todo mundo, para todo o mercado, da galera que está no digital, na galera que está
Mesmo as indústrias, a gente tem visto uma migração muito forte para digitalização, né? A gente tá com vários clientes que geram um lead no digital e transferem para o app no vendedor field sales. Então, assim, fazendo essa conexão do digital com o vendedor presencial e tal. E um dos desafios que apareceu na pesquisa do mês passado, a gente faz uma pesquisa dentro da carteira todo mês, Gustavo, e aí a gente vem entendendo os desafios. São mais ou menos 2.000 pessoas entrevistadas, seja ela dentro do pré-vendas, onde a gente tem umas perguntas a mais dentro do pré-vendas, seja no vendas, seja no time de onboarding, seja no time da consultoria técnica, seja lá no time de CS ou no time de suporte, né? Ou na parte do CS Consulting, que é uma outra área separada dentro da Pipe Run. Então, assim, a gente tem uma estrutura bem legal aqui para fazer essa captação. E os clientes vêm trazendo para a gente as dores, as dificuldades que estão tendo com o cenário, principalmente quando a gente fala de inbound, mas dentro do inbound não a parte do SEO, principalmente a parte de mídia paga. Eu venho fazendo alguns textos eu escrevo no Canaltech, na E-commerce Brasil, na Sales Tech, né? Tem várias colunas minhas e eu venho escrevendo sobre esse tema, né? Para trazer esse ponto, assim, cara, mídia paga, né? Alta concorrência, custo de anúncio, né? Como é que vocês enxergam essa estratégia de mídia paga, que é hoje o maior gerador de tráfego para os sites, para as landing pages, ou seja, para a própria captura mesmo de leads e tal? Conta um pouquinho para a gente aí o que vocês têm visto na carteira. Eu sei que vocês têm uma carteira com mais de 1.000 empresas e tal, e não abre o volume, é tipo a Pipe Run, assim, a gente tem mais de 1.000, mas não abre que é 2.000, que é 3.000, que é 5.000, é mais de 1.000, né? Então, conta para a gente o que vocês estão vendo nesta parte de geração e tal, mais baseado na mídia paga. Legal, legal. Boa. Acho que é interessante comentar primeiro sobre esse cenário que você trouxe. Então, a gente vê aqui na base da Litzer um grande cenário, primeiro, da alta concorrência, ou seja, como todo mundo sabe, a pandemia digitalizou muitas empresas, ou seja, a gente tem um crescimento muito grande de empresas entrando no mercado e competindo pelo mesmo número de usuários, né? Então, a gente tem o aumento da concorrência, eu vejo que vai ser um desafio para 2023, muito focado em mídia paga e geração de leads. A gente tem um dado também interessante, que o crescimento aumentou em 27% o volume de investimento em mídia paga no último ano. Então, mais de 30 bilhões sendo investido em mídia paga só no Brasil. Então, o aumento da concorrência vai ser um desafio, porque o número de canais que a gente tem para anunciar são escassos. Ou seja, aumenta o número de empresas entrando no mercado, o número de usuários aumenta de maneira linear e o número de empresas anunciando aumenta de maneira exponencial. Ou seja, a gente está competindo por o mesmo público, com mais empresas competindo nesse grande leilão que é a mídia paga, então o que leva esse público a ficar cada vez mais saturado. Ou seja, uma pessoa, né, o último estudo que eu estava lendo, ela chega ali a ser impactada por mais de 362 anúncios por dia. Então, né, se a gente for pensar quantos anúncios essa pessoa realmente lembra que ela viu, quantos anúncios essa pessoa realmente clica, quantos anúncios ela se engaja. Ou seja, essa alta saturação, essa alta concorrência na mídia paga faz com que a gente perca a efetividade e tudo fique cada vez mais caro. Então surge mais pautas aí de como a gente fazer mais com menos, como a gente otimizar o tráfego que a gente já tem. E eu acho que o último ponto que acaba, né, se tornou muito relevante nesse ano, principalmente, é a perda de efetividade dos canais. Muito por conta do iOS 14, os bloqueios que a Apple fez, e também sobre privacidade e LGPD, o que torna cada vez mais difícil a gente traquear toda essa jornada desse usuário e acaba que a gente perde inteligência nas segmentações. Então, a gente perde cada vez mais os públicos de interesse que a gente tinha, que funcionavam muito bem, com menos inteligência e menos dados, eles perdem efetividade, ou seja, né, juntando todo esse cenário, alta concorrência, menos canais para a gente anunciar e maior saturação, com menos inteligência, faz com que todos os nossos custos aumentem, né, nosso custo de aquisição aumente cada vez mais e torna, né, a gente pensar em novas estratégias, né, o que a gente pode pensar de captação de leads e aquisição nos próximos anos e como fazer mais com menos.
E eu vejo que se a gente não pensar em como se diferenciar, em como realmente entregar valor para os nossos clientes, a gente vai acabar ficando para trás devido a esse cenário autocompetitivo, muito competitivo. E esse cenário de conversão, de otimização de conversão, entra cada vez nas pautas, ou seja, como que eu posso oferecer melhor, uma experiência cada vez melhor para o meu visitante com esse cenário de alto custo, né? Fazer mais com menos, é um pouco que a gente tem visto aqui. Queria ouvir você também um pouco o que você tem visto com os clientes da Pepperrun e o que vocês têm feito aí dentro das estratégias. O nosso canal principal sempre foi SEO, né, Uhum. que também tem um mesmo desafio, mas isso é pauta para um outro webinário, né, para a gente falar aí, já que a gente está fazendo troca de links e tal, né, e entendendo que os conteúdos que a gente tem aqui, que vocês têm, são complementares e tal, até pela parceria, então no nosso negócio de a mídia paga, a gente até está trazendo uma equipe aí, vou deixar um abraço para a equipe da V4, que passa a atender a Piperun a partir desse mês aí, né, o time da V4 lá passa a cuidar da nossa parte de mídia paga, né, numa parceria que já tem várias unidades que usam o Piperun, indicam o Piperun, implantam o Piperun, então a gente está dando esse passo junto com eles em mídia paga. A parte de SEO nossa, né, tá com nossos parceiros lá de tempo do Neil Patel, tocando a produção, então a gente tem 2 empresas muito especializadas para nos apoiar. Então esse é o primeiro ponto, assim. E por que que a gente fez isso, sendo que a origem do Piperun era uma agência de marketing, a gente chegou a administrar 1,5 milhão de ads. Então assim, chega um ponto que tu não dá conta mais de braço ou de inteligência, né, para fazer brigar nesta guerra que tem dos canais hoje, dessa alta concorrência dos canais. O que que a gente tem feito aqui é, bom, vamos lá, tem o custo de lead, então, vamos dar um exemplo aqui, um custo de um lead NQL, ou seja, um não qualify lead ainda, né, certo? Pode chegar a R$ 50 e um MQL, um lead qualificado por marketing, que vai chegar na mão do time de pré-vendas, pode chegar a R$ 100. Então, claro que é um valor, né, aqui, para exemplificar apenas, cada estratégia tem o seu modelo. Então, a gente tem olhado muito para o custo do lead, e tentado fazer de dentro para fora uma estratégia para melhorar a taxa de conversão. Ou seja, eu tenho que aproveitar muito bem os leads que chegam, né, até o meu time de pré-vendas, eu tenho que garantir uma taxa de conversão alta no time de pré-vendas, para que a gente não tenha uma distorção neste custo de aquisição. Então a primeira coisa que a gente fez foi olhar para dentro de casa e entender, eu já fiz alguns webinários contando isso aqui e tal, era olhar para dentro de casa, como eu otimizo primeiro o tempo do pré-vendedor, tá, nessa qualificação, a gente saiu de 22 minutos para 6, como eu já apresento e trago uma experiência em cima disso, tá. Por quê? Porque no canal de ads, eh, a gente faz long tail, faz palavras, né, faz mini frases ou frases longas de busca e tal, isso leva a um nível de inteligência absurdo, então também custa caro inteligência para gerar, os anúncios e a segmentação, então o custo, no nosso caso de anúncio, não é só o custo do anúncio, é a estratégia por trás que a gente teve um tempo muito maior, muito mais científico para gerar uma campanha. Então o nosso custo não está só no custo do clique, o nosso custo está no custo da inteligência. Concorrência, beleza, nós temos várias, tem alguns concorrentes que chegam a pagar R$ 80 um clique na palavra PipeRun, é uma piada, mas os caras pagam e os nossos clientes ficam chateados pra caramba, porque tá buscando lá um conteúdo na central de ajuda e tá aparecendo. Então assim, cara, deixa os caras pagarem, o problema é deles botar dinheiro fora, né, com nível de satisfação de 98,76%, não vai ser um clique lá que vai mudar qualquer coisa. Então tem muita gente gastando muito dinheiro e fazendo o anúncio ficar caro para todo mundo, em coisas que não fazem sentido.
Por isso que nosso maior custo é na inteligência da campanha, em pensar a campanha antes de pensar o custo da aquisição do cliente. Mas vamos lá, voltando para essa linha, falamos de concorrência, falamos de mídia paga, falamos de custo e tal. O que vocês têm feito dentro deste cenário de alta concorrência para garantir um custo de lead, para garantir Legal. uma geração? Massa. Então, o que eu tenho visto é que nos últimos anos o básico funcionava e o público está cada vez mais exigente, ou seja, com alta saturação, com alto custo, uma alta concorrência, o público em si fica mais exigente. Então, as estratégias que eram ali só o básico, né? Um SEO ali minimamente, um texto de baixa qualidade, um anúncio que leva para um site que não está bem estruturado, isso no passado, há 5 anos atrás, acabava funcionando. Porém, agora a barra está cada vez mais alta, ou seja, a exigência do público está ficando mais alta. Então, eu vejo até como você comentou, que quando uma estratégia ela fica muito popular, no início ela começa a dar muito resultado, e aí tem cada vez mais gente aplicando, cada vez mais gente ensinando como aplicar, por exemplo, o outbound, né, que é uma estratégia que se popularizou muito nos últimos anos, e a gente tem visto que ela já está muito saturada, ou seja, se a gente for observar o número de mensagens que a gente recebe no LinkedIn com totalmente ali agressivas, sem entender se a solução dele faz sentido para a minha empresa, ou até e-mails que são praticamente um spam, né, nossa caixa de entrada, essa estratégia ela já foi tão utilizada pelo público que ela já está saturada e ela perde efetividade. Trazendo para a mídia paga é a mesma coisa. Então, a gente vê aqueles anúncios, né, de infoprodutos, principalmente, que tem promessas muito grandes, que acabam que, quando o público recebe um alto número de promessas dessa, vem um número muito alto desses anúncios, que não cumprem o que eles falam, a estratégia fica cada vez mais saturada e mais complexa de a gente ter resultado, né? Então, aqui na Litzer, a gente até não faz nada de muito inovador, para ser sincero, porém, tudo que a gente faz com muita qualidade, né? Então, uma das pautas que a gente está pensando aqui é formas diferentes de entregar conteúdo. Então, se a gente for pensar, né, e-book, por exemplo, é uma estratégia que deu muito certo do início, depois ela ficou saturada e agora é o momento que a gente vê, né, se a gente for pegar até nosso próprio exemplo pessoal, quantos e-books a gente baixou no último ano, mas quantos realmente a gente leu, né? Ou na pandemia mesmo, né? Quantos cursos a gente se inscreveu para fazer, mas quantos realmente a gente concluiu o curso? Então, está cada vez mais difícil competir pela atenção dos usuários, a gente precisa de roupagens diferentes para cada conteúdo. Ou seja, como que eu transformo esse conteúdo e faço realmente a pessoa se engajar e ler até o final. É um pouco disso que a gente está aplicando aqui. E falando sobre mídia paga, né, uma das estratégias que tem funcionado bastante para a gente é a gente personalizar a comunicação, o anúncio para cada landing page. Ou seja, a PipeRun ou até a Litzer é uma plataforma que aumenta a geração de leads. Porém, eu tenho várias formas de vender isso. E a gente usa a mídia paga para testar essas diferentes formas. Então, por exemplo, eu posso vender a Litzer falando que a gente vai diminuir o custo da mídia paga para esse meu cliente. Ou posso vender a Litzer falando que a gente vai gerar mais orçamento para esse cliente. Ou também posso vender a Litzer falando que a gente é uma plataforma específica para agências. Então, o que a gente está fazendo hoje na mídia paga, para ser cada vez mais personalizado e assertivo, é testar diferentes mensagens nos anúncios e levar para páginas diferentes também. Então, eu não posso fazer um anúncio comentando muito sobre mídia paga e levar ele para a home do meu site ou para uma landing page muito padrão, né? Então, eu preciso manter essa jornada como se fosse uma história, né? Então, eu apresentei o pitch da Litzer aqui via Facebook Ads, por exemplo, comentando que tinha uma plataforma que aumenta e utiliza a mídia paga. Quando ele cai na minha landing page, eu vou fazer a mesma coisa. E quando ele receber uma comunicação por e-mail ou do meu time de vendas, ele também vai manter toda essa história. Então, eu vejo que a gente a gente aplicar cada vez mais a personalização nas estratégias é algo que tem funcionado muito bem para a gente aqui na mídia paga e até para o orgânico a gente levou a mesma estratégia. Ou seja, a gente tem vários conteúdos no nosso blog e que a gente toca diversos assuntos, né? Como geração de leads para orgânico, mídia paga, estratégias por segmentos. E cada artigo da Litzer no blog, se vocês entrarem, vai ter uma chamada personalizada com o tema do artigo, para a gente justamente manter toda essa jornada. Então, eu vou oferecer a mensagem para a pessoa certa, no momento certo e com o conteúdo correto também, levando para um objetivo comum ali no final do funil. Então, é um pouco disso que a gente tem visto aqui na Litzer. Se torna cada vez mais importante essa divisão e pensar muito mais em jornada e não somente na mídia paga como um ponto isolado da estratégia. Legal trazer esse ponto da jornada, Gustavo, que a gente tem um modelo similar,
Mas o que que a gente tem feito aqui? Uma parte do nosso Google, a gente está usando um modelo de campanha que é o PMax, né, que é potencial máximo, certo? Então a PMax, o que que ela faz? Ela joga a mesma campanha em todos os canais e os algoritmos do próprio Google trabalha isso. Antes a gente fazia só o search, né, e fazia o remarketing das páginas. Mas o que que começou a acontecer e onde é que a gente viu que a gente estava botando, muito dinheiro e trazendo pouco resultado? Fazer o remarketing para o cara que entrou no site, né, o cara simplesmente entrou no site. Quantos caras entram no teu site que são apenas curiosos, que não tem nada a ver com o teu público, né? Então a gente tirou aquela primeiro investimento do remarketing geral e começou a fazer remarketing específico por página. Então o cara que entra na página de planos, que vê o preço, ele tem um remarketing específico para o cara que entrou no plano. O cara que entrou na página lá do CRM de fintech, ou empresas financeiras, ou CRM de serviços, ou seja, nós temos lá os 12 mercados prioritários, né? Então, daqueles 12 prioritários, a gente ainda tem mais 53, né? Então, ficam aqueles outros sem uma página específica. Então, uma das coisas que fica a dica para a galera fazer e que aqui funcionou legal foi campanhas gerais no PMax, ou seja, YouTube, Search, né? Tudo numa vez só, numa campanha única com várias peças. Aí o search só para long tail, né, ou seja, frases já montadas, e aí tu precisa de muita inteligência, e aonde a gente conquistou essa inteligência? Fazendo uma pergunta a mais ou a menos dentro do pré-vendas. Para atingir isso, de conseguir captar essas informações e tal, a gente teve que agrupar perguntas, né, que é um dos pontos que eu vejo muitas empresas não fazer isso trimestralmente. E aqui a gente tem no nosso playbook de pré-vendas que a cada 3 meses a gente revisa todas as perguntas que a gente fez e olha todas as perguntas que veio do marketing. O Leadster aqui na PipeRun ele está no marketing. Então a gente tem aquelas perguntas iniciais do Leadster que ao finalizar aquela transação ele manda já o lead para o WhatsApp e lá dentro do WhatsApp eu pego todas essas perguntas feitas pelo Leadster e já jogo dentro do CRM, e aí com o WhatsApp eu tenho o Pipeline Max, que já apresentam essas perguntas. Então o cara saiu do Leadster com as várias perguntas, todas as perguntas são variáveis integradas a campos customizados dentro do CRM. Então o meu pré-vendedor hoje ele não precisa perguntar a mesma coisa para o cliente, porque saiu do Leadster e foi para o WhatsApp. Poxa, daí chegou lá no WhatsApp e não tem as informações da origem do cara. A gente fez isso tanto no nosso CRM de atendimento, né, que é uma aquisição que a gente fez no mês passado, falou aqui, que era a Five Hub, quanto também no Pipeline Max, que é a nossa extensão. Então, todo lead que sai do Leadster, né, ele vai para esse atendimento e o foco ali é reduzir as perguntas e para ter espaço de fazer perguntas adicionais de busca, de necessidade, de entendimento e tal. Então, esses são os pontos que a gente tem tratado. Modelos de campanhas do Google específicas, display, remarketing display ou PMax ou DSA ou search, separando essas campanhas por público, por páginas de acesso, né, e por interesse, aquilo que foi a busca da pessoa lá no Google. Então esses 4 modelos aí têm funcionado, mas voltando aqui, né, ciência em estudar a campanha antes de sair gastando, na mídia, porque está muito caro a mídia, né, então tem que ter ciência, tem que perguntar, entender, saber profundamente essas dores e tal. O que a gente vê são várias ações de muita gente gastando muito dinheiro em ads de coisas que não fazem o sentido, né, não faz sentido. No meu caso, tem uma grande dor, vai trabalhar CRM e tem um CRM
médico. Então tudo que tu falar de CRM vai ter um conflito com o CRM médico, vai ter um conflito com o CRM de marketing, vai ter conflito com o CRM de atendimento, vai ter conflito com o CRM de CS, vai ter conflito com o CRM de vendas, né? E desses 4 a gente trabalha até o momento com 2, né? Com o CRM de vendas e o CRM de atendimento. Então, para a gente é complexo, caro e o cuidado está nas campanhas e nas páginas. Voltando para ti, vocês têm feito um trabalho de SEO e esse trabalho de SEO tem trazido tráfego para o site e vocês têm feito campanhas de display ou remarketing para o cara que veio do SEO e visitou a página XYZ? Como é que vocês têm feito essa combinação de SEO com ads? Legal, bacana. Tem uma estratégia que a gente aplicou e até conheci no RD Summit, né, essa estratégia, que era usar DSA. Então, tem a campanha do Google, o estilo, formato DSA, e acaba que a gente, às vezes, é muito injusto com o SEO, né? Porque a gente investe muito esforço em criar um ótimo conteúdo, em todo um trabalho de otimização de pautas, de velocidade do site. Então, a gente investe muito dinheiro em criar bons conteúdos, porém, a gente investe pouco dinheiro em distribuição. Então eu via que esse era um desafio aqui na Litzer, até uma falha nossa. A gente começou também justamente a combinar o SEO, o conteúdo, com a mídia paga. Uma das formas que a gente fez isso foi com a campanha de DSA, que a gente conseguiu comprar termos de busca com até tipo 0,04 centavos o clique. Ou seja, com esse tipo de campanha, a gente definiu um CPC máximo, então a gente colocou ali 20 centavos de CPC máximo. O Google faz uma leitura de todo o nosso blog, então automaticamente ele vai vendo as principais páginas, os principais conteúdos do nosso blog e cria anúncios automáticos para cada página. Então, por exemplo, um artigo sobre agências de marketing digital. O Google entende a palavra, entende o artigo, o conteúdo, cria um anúncio automático e começa a anunciar para essas pessoas se o nosso CPC máximo for 30 centavos. E com essa estratégia a gente conseguiu aumentar muito o volume de acessos no nosso site por um custo muito baixo. Então, às vezes a gente paga R$ 500 para produzir um conteúdo, porém a gente não gasta R$ 500 para distribuir ele. E a gente não adianta, né? Se você criar um conteúdo que ninguém leia, que ninguém se engaje, se você não distribui, não faz sentido você ter criado aquele conteúdo, né? Então, essa é uma estratégia que tem funcionado muito bem. E aí, a estratégia é a gente aumentar o topo do funil nos conteúdos aqui via Google Ads, então com um custo bem baixo, e depois a gente aumenta o nosso público de remarketing personalizado, como você comentou, sempre entendendo os temas também por páginas, para a gente aumentar o nosso público de remarketing e aí levar esse usuário para as próximas etapas. Então, aqui na Litzer, por exemplo, ele lê um artigo sobre mídia paga, depois ele recebe um remarketing sobre mídia paga, para ele criar uma conta na nossa plataforma e aí sim começar um teste grátis ou até marcar uma reunião com o nosso time de vendas. Então, a gente está pensando cada vez mais também em geração de demanda, né? Então, finalizando aqui, a gente tem, por exemplo, no mercado, principalmente mídia paga, a gente tem, né, digamos, uma média assim, 80% das pessoas não estão prontas para comprar e 20% estão prontas. Se a gente ficar se matando para conquistar somente esses 20%, o custo vai ficar muito mais alto. Então, nossa estratégia está sendo trabalhar com esses outros 80%, que tem um custo menor, para jogar eles para outra etapa do funil. Então, a gente está pensando muito nessa estratégia aqui, está estruturando muita coisa. Em breve, a gente pode compartilhar cada vez mais nesses resultados aqui, mas é algo que tem demonstrado bastante resultado aqui. Então, a gente já tem algumas perguntas e a galera já está num debate aqui legal nos comentários aí no YouTube também. Depois eu volto aí para dar uma revisão aqui, ver se a gente respondeu todas as perguntas, né, que estão dentro dos chats aqui, certo? Então, assim, como é que a gente aplica de topo, meio, fundo? Eu acho que está respondido, né? Topo de funil, distribuindo conteúdo, distribuindo a estratégia a partir de textos no blog, SEO, e aí fazendo com que o cara que entrou nesse texto tenha um remarketing da mesma continuidade. Isso, na verdade, é a jornada, né? A primeira micro jornada do cliente. Eu gosto de separar aqui a ideia de micro jornadas, porque muitos clientes misturam o que é processo, né, processo, ou seja, touches de contato com o cliente, entendendo que aquilo na verdade é a jornada, e na verdade tem dentro da jornada tem várias coisas que não estão na mão
nossa, de administração e tal, daqueles touch points. Muito está no entendimento e na visão e tal, no impacto gerado lá para esse lead. Então é ponto bem importante. Estou fazendo um conteúdo, forma de distribuir o conteúdo e colar o ads. Gostei. Traqueamento da jornada, ou seja, traqueamento da jornada é o cara entrou no texto X, recebe remarketing para X, mesmo conteúdo que o cliente estava, que o lead lá estava buscando. Né? Isso é importante. Aí tem uma pergunta aqui do Vinícius sobre IA. A gente usou muita coisa em cima dos robôs da Pareto em Ads, né? E aí fica o meu abraço aí para o Ramon, para a galera lá da Pareto também, que são parceirão nosso aí. E a gente conseguiu sair em algumas palavras, em algumas campanhas, numa taxa de conversão no MQL de 8 para 22%. Poxa, deu um baita resultado de crescimento de taxa de conversão colocando inteligência artificial. Mas a DSA, que é uma campanha específica, quando tu faz ela a partir de uma página do blog, ela tem melhor resultado do que usar a IA e o Pimax. E aí a galera, tem mais alguém aqui que perguntou sobre, o Pimax funciona e tal. Sim, o Pimax funciona. Quando? Quando tu não quer trabalhar um conteúdo específico, quer trabalhar termos mais genéricos, no que tu falou, né, da expectativa inicial lá de como vender o produto, né, como gerar aquela expectativa e tal, e aí, para expectativas, o Pimax que entra daí no YouTube junto e entra todos os canais, ele faz sentido. Quando é um conteúdo específico, o Pimax não faz sentido. É o Aaron, isto Aaron, é essa a resposta aí. Obrigado para a galera do marketing que está colocando as perguntas na tela para a gente aí. Então, assim, esse é o modelo. Então, quando tu tem um conteúdo específico, uma busca específica, uma palavra-chave específica, DSA, remarket e tal, para aquele texto, para aquele item do blog. Quando tu tem um termo genérico, vendendo marca, vendendo brand, vendendo expectativa, Pimax está funcionando, pelo menos para a gente. Isso foi o que ocorreu na mídia paga. E isso tem um cruzamento direto, né? Conteúdo no blog com remarketing, SEO com ads, tá? Conseguir capturar esse nível aí. Nesta geração de demanda, eu já entrei aqui no tópico chamado conversão, que estava lá nos itens que a gente elencou para conversar. Então, assim, campanhas de ads. A gente vê tickets altos com uma taxa de conversão muito baixa. E a gente vê tickets baixos com uma taxa de conversão muito alta. Né? Então, tu olha assim, poxa, mas é o ticket que está mudando isso? Não, não é o ticket que está mudando isso. Obviamente que um ticket menor de um produto mais escalável, de baixo custo, vai fazer com que campanhas de ads sejam melhores aproveitadas. Quanto maior o ticket, mais enterprise for o produto, um ticket médio de 500 já é uma situação de ads. Ticket médio de 1.000, outra situação de ads. Ticket médio de 5.000, o ads não vai te trazer o resultado que tu quer nesse nível. Muito menos o SEO vai te trazer esse lead 100% nesse formato. Vai ter que trabalhar combinado com outbound, né? Então, assim, neste modelo, né, a gente entende que tem que haver uma combinação. Conteúdo, SEO, com a prospecção ativa daí. E nisto, a gente traz o cliente para uma página hoje, e aí funciona, sim, a entrega de conteúdo, de landing pages, de material rico a partir de um chatbot. Aqui na PipeRun, né, hoje, como é o webinário, a gente desativa, né, a gente tem quase 60 bots diferentes lá no Leadster por páginas e tal, a gente tem mais de 60 materiais ricos, e a gente entrega. Então, dia de webinário, a gente vai lá e desativa todos os que são de páginas específicas e bota o mesmo. Se vocês entrar hoje no site da PipeRun, crmpiperun.com, vocês vão ver que o bot que está rodando hoje lá,
ele é um bot único para todas as páginas. E vocês vão ver na próxima semana que a página que entrega o material rico de gestão de vendas B2B, ou que entrega o material rico playbook de vendas, ou que entrega a planilha ou a lista de objeções, ou que entrega os scripts de venda, que são as páginas que a gente tem mais conversão, né, dentro do nosso blog. Ele entrega esse material como? Entrega a partir de uma ação do bot do Leadster. Então a conversão inicial, muitas vezes a gente gasta o Ads para fazer o cara chegar até o lugar, mas não tem as iscas ou os gatilhos necessários para fazer uma conversão. No nosso caso, a gente tem 3 estratégias diferentes para isso. Primeira, a gente trabalha a conversão, com o chatbot. Segundo, a gente trabalha agora uma conversão adicional com o nosso CRM de atendimento, entregando direto no WhatsApp o link, né, a gente manda um HSM entregando, direto no WhatsApp o link de materiais e tal, ou o primeiro contato já com o material lá, ao final do Leadster. A gente tem uma campanha que vai, de Facebook direto para o WhatsApp, e aí não vai para a página, é uma conversão direta, porque com o nosso plano de atendimento, a meta dá 1.000 inícios de conversa, aquelas conversas de 24 horas, né? Então, quando a gente faz uma campanha direto para o WhatsApp, clique to WhatsApp, pulando direto para atendimento humano, a meta está dando 1.000 conversas mês, gratuitas. Então, o cliente compra lá 100 conversas de atendimento WhatsApp e ganha mais 1.000. Na verdade, ele está comprando e pagando para a PipeRun 100 e a meta vai dar mais 1.000 para ele poder fazer campanhas click to WhatsApp. Poxa, mas e como é que funciona a abertura de chamado a partir do Leadster? Segunda estratégia, cai na página, entrega o material a partir do Leadster e já faz uma conversão dele para o WhatsApp já disponível. Então acabou aquele negócio do cara baixa um e-book e alguém liga depois para o cliente. Baixa o e-book e já está no atendimento de WhatsApp disponível para tirar dúvidas e tal, ou para falar com o consultor. Então, estas estratégias ligadas a um bot humanizado, a um custo de ads baixo, né, com palavras-chave de DSA e remarketing específico, fazem com que o custo caia. O custo de SEO, teve uma pergunta aqui sobre o custo de SEO que não é barato e tal. Não, não é barato. SEO não é barato, né? Qualquer licencinha lá do SEMrush vai dar R$ 1.000 por mês, né? E aí tu vai botar quantas? 1.000 palavras lá dentro. Então custa R$ 1 por mês a administração de uma palavra-chave dentro do Leadster, dentro do SEMrush, né? Então sim, eu vou fazer SEO para botar o bot em cima. Sim, custo por lead tem essas variantes. O melhor momento para nós tem sido a distribuição desses vários canais, várias estratégias misturadas, só que aí tu precisa ter um nível de gestão bem alto. Falando em nível de gestão, como é que vocês trabalham a estruturação do time de marketing? Tá? Como é que é a profissionalização do time de marketing da Leadster, que é uma startup nova, né? Que vem tracionando e tal. Como é que é o time? Como é que vocês montam essa operação do dia a dia? Legal, boa. Hoje a gente está aumentando o time, então a gente está com 2 vagas abertas até, uma de coordenação e uma de mídia. Então a gente está fazendo até um movimento um pouco inverso de vocês, a gente está internalizando a mídia paga, porém a gente gosta de pensar o time dividido em 2, pensando um time que pensa muito mais a curto prazo e um time que pensa mais a longo prazo, que é a forma como a gente organiza aqui o marketing. Então, por exemplo, a curto prazo, a gente tem o time de mídia, que está muito mais focado em conversão, em estratégias que vão dar resultado nos próximos 3 a 6 meses, e o outro time que é muito mais focado em conteúdo, visando estratégias que deem resultado nos próximos 6 meses ou até 2 anos. Então, hoje a gente tem no time de curto prazo ali, a gente tem um designer focado em mídia paga, anúncios e landing pages, uma desenvolvedora front-end, para a gente conseguir fazer alterações do site e publicar tudo isso que a gente imagina, e uma agência de mídia paga também nesse time, porém a gente vai trazer mais um analista de mídia.
Então, esse time fica muito focado em testes a curto prazo, o mapeamento de conversões, ou seja, entender qual é a taxa de conversão de cada campanha, quais as novas abordagens que a gente pode testar, o que está acontecendo de tendência, né, no mercado de marketing para a gente testar também aqui nas estratégias mais a curto prazo. E do outro lado, a gente tem o time de longo prazo, que é muito focado em SEO. Então, aqui na Leads, a gente gosta de testar muito bem uma estratégia, focar ela ao máximo, estressá-la ao máximo e não testar muita coisa ao mesmo tempo. Então, essa é uma coisa que eu vejo até algumas falhas em outras empresas, é a gente querer testar tudo ao mesmo tempo, achando que a gente vai conseguir ter resultado mais rápido. Porém, o grande desafio de você testar muita coisa ao mesmo tempo é que no final do teste você não vai saber que será que aquela estratégia falhou porque ela realmente não funcionou ou porque eu não investi o tempo necessário e nem o esforço necessário para ela funcionar. Então, aqui na Laser a gente testa poucas coisas, porém com muita profundidade. Então, mídia paga e SEO são as duas principais áreas que a gente está focando aqui. E esse time de conteúdo, a gente tem 2 analistas de conteúdo, uma redatora freelancer e a gente tem 2 agências de SEO terceirizadas que ajudam a gente com SEO mais técnico. Então, a gente tem feito esse trabalho com eles há mais de 2 anos. Esse ano, né, a gente começou o ano com 10 mil acessos orgânicos no blog e agora a gente já está com 50 mil. Então, muito focado numa rotina bem intensiva de conteúdo. Então, a gente tem 5 artigos novos por mês e 5 artigos novos por semana e 2 atualizações. Então, focando muito em qualidade também, pensando na usabilidade do conteúdo, investindo muito em imagem. Então, esse time aqui é bem mais focado em curto e o outro em longo, para a gente conseguir fazer esse mix de estratégias, né? Porque nos últimos anos a gente cresceu muito com mídia paga e a mídia paga acaba sendo um desafio, né? Porque ela tem resultado muito rápido, porém ela tem muita instabilidade. Então, qualquer mudança que a gente ter do Facebook, do LinkedIn, qualquer bloqueio, como aconteceu no iOS 14, a gente perde efetividade. Então, a gente trabalha nesse conjunto, né? Estratégias a curto prazo, estratégias a longo, pensando num crescimento mais robusto e escalável ao longo do tempo. Legal. Então, na tua estratégia de conteúdo, tu tem 5 textos novos por semana e 2 refaturação. Aí, Exato. aqui a gente também tem muita refaturação, porque tem mais de 300 textos lá dentro do nosso blog. Então, a gente tem refaturação o tempo inteiro. E por que que é importante refaturação do texto? Porque hoje tu está em primeiro, segundo, terceiro na posição, daqui 2 dias você foi para, né, segunda página, se escondeu, tá morto lá, né. Então, assim, isso acontece com todos os textos, com todas as palavras-chaves, porque a mesma guerra que tem e custo de ads, ela também acontece no SEO. Então esse é um ponto importante. A galera deixou algumas perguntas ali sobre conversão e tal, né, se o que que seria bom e tal. Eu acabei de publicar um fluxo na minha news lá no LinkedIn, que tem lá um fluxo com SDR, sem SDR, né, várias estratégias de canais para galera que está repensando aí e está fazendo seu planejamento estratégico agora para o próximo ano, pensar, né, fiz várias provocações, então segue lá no LinkedIn a news do Fausto lá que tem sempre novidades a cada mês lá. E aí o Vinícius também fez uma pergunta aqui, né, sobre o chatbot em todos os lugares e a galera falou: "Ah, mas eu tenho públicos iguais ou públicos diferentes que às vezes", então assim, existem públicos, e aí eu estou falando assim, idade de 45 a 60 ou de 40 a 60, que vão responder um formulário muito mais fácil. Um público de 15 a 25 anos vai responder, o chat mais fácil. O cara de 20 a 40 anos vai querer clicar no botãozinho do WhatsApp. Então, assim, tu tem que ter essas funcionalidades disponíveis. Nós temos lá o widget, aquele padrãozinho para captura de lead com botão WhatsApp no site, que já transmite direto para o cara que não quer falar no chatbot. Então ele não vai falar com a nossa assistente, que é a Ana. Então, o que que a gente fez com a Ana, né? E por que diferenciou? Então a gente deixou o formulário no meio de página, do lado esquerdo o botão de WhatsApp, no lado de esquerdo, direito a Ana, né, a nossa assistente virtual. Só que a Ana, para ela ter um contexto melhor, a gente usou a imagem da Ana, a foto da Ana, o atendimento da Ana, a voz da Ana, modelo de escrita da Ana,
dentro do chatbot, dentro do sistema para fazer as respostas no onboarding do cliente que está fazendo o trial, na nossa central de conteúdo, lá na área de suporte, na central de conteúdo, né. Então a gente colocou a Ana em vários lugares. E tem muita gente que chega no pré-vendas e diz que quer continuar falando com a Ana, né. Então é porque a Ana ela está presente na nossa vida, em todos os pontos de contato com esse cliente tem a Ana lá como apoio, seja dentro do sistema, na central de ajuda ou na primeira conversão de um lead lá no site, ou na primeira conversão de um lead no bot, ou na primeira conversão, ou segunda, terceira, de um material rico. Então é importante que a gente colocar essa essa linha aí de entendimento de marca, de voz da marca, e não simplesmente jogar um bot em cima de todas as páginas e achar que isso vai trazer o mesmo resultado. Como é que é e uma vez eu fiz um webinar com o Fabrício aqui, e eu externalizei aqui que a melhor parte da Leadster é a implantação, né. O cara entra como um trial lá e quer fazer tudo sozinho, mas a melhor parte da Leadster tá na história e no conhecimento que a galera tem, né, sobre implantação do chatbot, que o time do Gustavo aí tem essa experiência. Conta pra gente, como é que é essa experiência de design de bot pensando em ICP, em escopo de cliente, escopo de público que está visitando. Como é que é essa ideia? Como é que vocês tratam isso, que é um diferencial bem grande no mercado hoje da Leadster? Legal, beleza. Só complementando esse último assunto que você trouxe, que a gente recebeu a pergunta, a gente não recomenda mesmo que você troque todos os formulários e coloque o chatbot. O chatbot é uma estratégia adicional, assim como o Fausto comentou ali no site. Então, a maioria dos nossos clientes mantém os formulários, pode manter também o botão do WhatsApp, e a Leadster ali vai trabalhar com o público que muitas vezes não está pronto para comprar. Então, lembra como eu comentei na mídia paga que 80% não está pronto e 20% está pronto? Então, no teu site, você tem diversos perfis de visitante e um visitante vai preferir o botão do WhatsApp, o outro formulário, porém a maioria ela não está pronta para comprar. E por isso que a gente consegue educar esse visitante, chamar a atenção dele e depois qualificar ele para a tua equipe. Então é legal você ter, sim, mais de um ponto de contato, porque o seu site possui vários tipos de visitante. E entrando na pergunta do Fausto, a gente é exatamente esse ponto. A gente gosta muito de personalizar a comunicação, entender muito bem qual que é o teu perfil de cliente, quais são as páginas mais acessadas do teu site. Então, até na estratégia que a gente comentou do blog, o que a gente fez com a Leadster, né? A gente mapeou quais são as páginas mais acessadas do meu site. Então, primeiro tem a home, depois tem essa página aqui que é sobre os nossos serviços, depois a gente tem alguns artigos do blog. Então, a gente faz uma leitura de todo o site da empresa e vê qual página eu possuo mais acesso. Então, se são nessas top 10 páginas, são nessas que a gente vai focar a personalização. Porque quanto mais acessos eu tiver na página, mais vale a pena a gente investir o nosso tempo para converter esses acessos em leads. Então, a gente primeiro faz o mapeamento por páginas, personalizando a comunicação. Então, na página de preço, eu vou usar essa abordagem um pouco mais apelativa sobre uma demonstração ou contato com o time de vendas. Nesse artigo do blog, que tem muito acesso, eu vou disponibilizar um e-book que vai ajudar o usuário aí para a próxima etapa do funil. E o segundo ponto, primeiro é por página, que a gente gosta muito de analisar, e o segundo ponto é por campanha. Então, quais são as campanhas que mais trazem tráfego para o meu site? Tem uma keyword ali, por exemplo, na PipeRun, que seria CRM de automação. Então, para essa keyword, quando o usuário vier do Google Ads, eu vou fazer uma personalização para ele e vou personalizar o copy chamando ele para uma demonstração desse mesmo CRM de automação que ele pesquisou. Então, primeiro ponto por página, segundo por campanha, que a gente tem visto que funciona muito bem, e até para campanhas de display também. Então, a gente, na maioria das vezes, o Facebook Ads ou o LinkedIn, eles priorizam um tipo de anúncio da tua campanha. Então, acaba que você testou 5 anúncios, porém, o Facebook acaba rodando só um. E para esse anúncio que recebe mais volume de tráfego, você também tem que trabalhar a personalização. Então, entender ali o que esse anúncio ele está dizendo. Ele está dizendo que o visitante ele pode aumentar a conversão em vendas. Então, para quando esse usuário entrar no meu site com essa UTM Search ali do anúncio, a gente vai personalizar a comunicação para ele e vai abordar ele de maneira diferente.
Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre essa jornada do visitante desde o início até o fim, que a Litzer atua e consegue entregar bastante resultado, não porque a Litzer é uma plataforma ali que tem um diferencial técnico muito grande, mas porque a gente está cumprindo ali toda a jornada, a gente está entendendo quem é esse usuário, de onde ele veio, para a gente se comunicar de maneira certa com esse visitante e chamar mais atenção e aumentar, por fim, né, a conversão em vendas do site. Legal, Gustavo. Estamos chegando ao final aqui. Deu para trazer muita coisa, né? Como é que a gente trabalha tráfego, como é que a gente faz ads, como é que a gente controla o custo, né, do CPL, o custo por lead, como é que a gente distribui melhor os conteúdos do blog. Teve umas perguntas adicionais aqui. Poxa, mas quantos conteúdos vocês fazem por mês e tal? O time do Marcha respondeu 2, 3 refaturação ou novos por semana e tal, mas praticamente é o mesmo conceito, é um por dia. E aí não é aquele negócio do textinho de 600 palavras, são textos de 2, 4, 6. A gente tem uns textos âncora lá com 10, 12 mil palavras e tal, porque esses textos âncoras eles respondem perguntas complexas dos leads lá no Google, aonde a gente tem uma expectativa de gerar o snippet, né, de ocupar o espaço da timeline ali com o snippet, ou seja, mais respostas da mesma empresa para o mesmo conteúdo, ocupando uma área bem grande da timeline ali do Google. Então, essa é uma estratégia de investimento grande em conteúdos grandes também, né? Então, essa é uma ideia de produção e tal. E refaturação é importante. Não tem como ter um texto de 2, 3, 5 anos no blog e querer que ele ainda continue performando se não tiver uma refaturação de tempo em tempo, porque ele vai perder posição, principalmente com as últimas alterações que houveram, né, onde é que o snippet acabou ocupando muito do espaço da primeira timeline de buscas ali do SEO. Agora, muito boa estratégia de fazer para aquele conteúdo remarketing e tal específico lá no blog. Essa é uma estratégia muito boa e funciona bem. Gustavo, a gente está se aproximando de 23, né? Faltam aí poucos dias para a gente ter essa virada de ano e tal. O ano que vem vai ter carnaval, então tá tudo certo, vai ter carnaval no próximo ano, vai ter Natal esse ano. E aí, como é que vocês estão se planejando com marketing, com tudo isso que a gente conversou aqui sobre conteúdo, sobre ads, sobre publicação, sobre estrutura de time, sobre custo, CAC e tal? Como é que vocês estão planejando? Como é que vocês veem um 23 já preparando aí o nosso encerramento também? Já pode deixar as tuas palavras finais junto com a resposta. Legal. Beleza, cara. Realmente a gente está se planejando muito naquela visão de curto prazo e longo prazo. É a forma que a gente gosta de dividir aqui a estruturação, pensando, né, qual que é o meu objetivo macro. Então, ao final de 2023, qual que é a nossa meta de faturamento? Então, a meta é X, e a gente desdobra isso para baixo, faz o trabalho inverso. Então, quais canais eu vou precisar investir mais e criar, né, talvez novos canais para que a gente consiga atingir aquela meta e qual a porcentagem de divisão de vendas, ou seja, o SEO, quanto de venda o SEO vai me trazer no mês 6 do ano que vem, qual a porcentagem de vendas que a mídia paga vai trazer no mês 7 do ano que vem. Então, a gente faz todo esse planejamento, né, com expectativa e mês a mês a gente vai atualizando. Então, em janeiro de 2023, a gente vai olhar o previsto e o que foi realmente executado. A gente vê se esses números estão batendo e realmente ver o que a gente deve melhorar, né? O que a gente precisa otimizar. Então, o que a gente tem aqui, né? Falando sobre um pouco mais sobre a Litzer, a longo prazo. A gente fala muito sobre SEO, canais de parceiros, é uma área que a gente está investindo muito, está aumentando aqui a área na Litzer, ou seja, já que a mídia paga está cara e o SEO está mais concorrido, será que não tem outros canais para a gente abrir? Então, a gente vai investir muito em parcerias com CRMs, com agências de marketing, que são canais que acabam sendo mais orgânicos, mais escaláveis, porém demoram para ser criados. Então, programa de indicações são um outro canal que a gente está olhando muito. E eventos, né? Então, nos últimos meses a gente participou de 3 eventos de marketing. É um canal que a gente está em teste também para levar para 2023, né? Que são canais também que não são a curto prazo, demoram um pouco para darem resultado.
E a curto prazo, é muito sobre isso que a gente conversou o webinar inteiro. Então, muito teste de mídia paga e, né, promoções a curto prazo que a gente pode fazer. Outbound também é uma estratégia que a gente está analisando para começar aqui na Lithium. E no fim, né, tudo é o número de testes, né? Ou seja, quanto mais testes a gente conseguir fazer, mais próximo do resultado excelente a gente vai conseguir alcançar, né? Então, a rotina de teste aqui na Lithium é muito forte e documentação, né? Então, testar o número máximo de hipóteses que a gente tem dentro da mídia paga, dentro das ações a longo prazo e documentar tudo para a gente saber o que funcionou no passado e o que a gente tem para testar ali no futuro também. Mas acho que no geral é isso. Então, vou deixando aqui, se despedindo aqui. Muito obrigado pelo convite também, Fausto. Foi bem massa o papo. E para se encontrar mais vezes aí, espero que a gente tenha contribuído para a audiência aí, espero que tenham gostado também. E qualquer dúvida que tiverem, podem me chamar no LinkedIn aí, te deixo nossos contatos também. Abraço. Valeu, Gustavo, obrigado aí ao Fabrício, a toda a galera que trabalhou aí para nos apoiar nesse webinário aí. E ficou a última dica então, né? Aqui no Pipe Run a gente também tem essa ideia, 20% de tudo que a gente faz é teste, né? E todos os testes estão documentados, então a gente tem um histórico, né? Alguns lá no Google, naquela anotação de tráfego lá, a gente coloca lá dentro, e outra parte eu tenho realmente numa planilha para mostrar assim, cara, na semana tal fizemos tal ação, trouxe tal resultado e tantas visitas, tantos SQL, tantos MQL e tal, todas as campanhas nossas estão traqueadas com as UTMs. Então a gente grava elas dentro do PipeRun, lá num formulário do marketing, sabe todas as campanhas, e como a gente tem o funil de pré-vendas duplicando para vendas, a gente sabe, inclusive no pós-venda, lá no funil de contrato, no funil de ongoing, no funil de CS, de farmer e tal, da onde que foi a origem de um lead, até mesmo se daqui 2, 3 anos, que nosso o LTV é bem alto, a gente sabe da campanha X que deu um churn Y, né? Então, todos esses índices devidamente com métricas e tal. Galera, obrigado pela presença de todo mundo, obrigado ao time do marketing, obrigado pelas perguntas aí e a presença de todo mundo. Teve o Brasil inteiro presente nesse nosso webinário aí. E ficamos aqui à disposição para apoiar vocês, né? Já tem aí o nosso site, o site da Leadster, os nossos contatos. Você que está aí no YouTube, clica aí e já começa a seguir, ativa o sininho aí, porque toda quinta-feira, 11 horas, tem conteúdo novo e tal. A gente tem feito muitos privados para clientes, né? Então, tem feito pouco desse aqui externo, aberto para todo mundo, e muitos privados, né? Para clientes dentro da carteira e tal, e para a rede de parceiros. Galera, brigadão, sucesso para todo mundo e bora bater meta. Valeu, tchau, tchau.